Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o filho da viúva de Naim. Há um texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, que é do livro Caminho a Cristo, nas páginas 11 e 12. Permita-me ler com você esse texto, que diz assim: havia aldeias inteiras, onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermos, porque Jesus por elas havia passado e lhes havia curado os doentes. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestiu-se da natureza humana para poder realizar as necessidades humanas. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas a ele. Esse texto nos mostra a ênfase do ministério de Cristo Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. O Senhor Jesus esteve 100% focado no ser humano, em suprir as necessidades imediatas dos seres humanos para, de alguma maneira, fazer com que eles pudessem se voltar para ele. Na introdução do livro Deserto das Nações, Ellen White menciona que foi na plenitude do tempo, citando aquilo que o apóstolo Paulo menciona na sua carta aos Gálatas, que Cristo Jesus veio ao mundo. Na hora mais escura, quando o paganismo havia tomado conta do mundo quase como que todo, o próprio povo de Deus havia deturpado a religião de Israel, uma religião legalista, onde as pessoas não sentiam o amor de Deus. Nesse momento, Cristo Jesus veio à terra para mostrar quem era o Pai. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus era retratado de maneira completamente distorcida pelas pessoas do seu tempo. Os líderes religiosos, mesmo da nação de Israel, apresentavam até os sacrifícios que aconteciam no templo como sendo para apaziguar a um Deus irado, a um Deus que não tinha paciência e muito menos amor para com a humanidade. Falar sobre um Deus de amor era alguma coisa completamente alheia à religião dos tempos em que Jesus veio aqui à Terra. Por isso ele veio para mostrar como Deus se preocupa com as pessoas. Aí você entende o que Jesus Cristo quis dizer quando no Sermão do Monte ele disse: por que vocês ficam tão preocupados com o que vão comer ou beber, com o que vão vestir? Olhem as aves do céu, não plantam nem colhem, mas nenhuma delas cai do céu sem que o Pai perceba. E nenhuma delas morre de fome, mas o Pai do céu as alimenta. Olhem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mesmo que os lírios às vezes floresçam de manhã e à tarde já estejam murchos. Vocês não valem muito mais do que aves e plantas? O Pai do céu sabe até mesmo quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Abrindo um parênteses, no meu caso é mais fácil para ele contar, porque eu não tenho nenhum. Mas o fato é que o Senhor Deus conhece tudo a nosso respeito e se preocupa com cada aspecto da nossa vida. Por isso, esse texto que acabamos de ler, ele é tão importante, porque o Senhor Jesus veio e haviam vilas aonde ele chegava e quando ele saía, nenhuma pessoa doente, nenhuma pessoa aflita se encontrava, porque todos haviam recebido da parte do Senhor Deus uma cura, uma restauração, uma palavra de ânimo, de incentivo. Nesse sentido, repare que já faziam séculos desde que a última cena de ressurreição havia acontecido no país. Eliseu, o último profeta que havia realizado um milagre de ressurreição. Agora, séculos depois, as pessoas ouviam falar a respeito daquilo que tinha acontecido num passado remoto. Cristo Jesus estava circulando pela terra, claro que sim. Muitas pessoas viam milagres que ele tinha feito, viam surdos voltando a ouvir, mudos falando, leprosos purificados, mas ressurreição de mortos ainda não tinha acontecido no ministério do Senhor. Nesse sentido, ele vem vindo, agora está passando por Naim, uma região, inclusive, muito próximo de onde aconteceu a ressurreição do filho da mulher de Sunem. Onde Eliseu tinha ressuscitado o filho daquela mulher, que mencionamos na lição de ontem.
Jesus Cristo está agora passando pela vila de Naim, quando um cortejo fúnebre está vindo. No livro das Atos das Nações, a Sra. White diz que, junto com Cristo Jesus, no cortejo de Cristo Jesus, havia muitas pessoas recém-curadas por ele. As pessoas louvavam a Deus, estavam felizes, radiantes. E agora um outro cortejo completamente diferente se encontra com esse primeiro. O segundo cortejo, um cortejo de pessoas tristes, abaladas, pessoas sofrendo. Quando os dois cortejos se encontram, o caixão que está aberto, Jesus vê o menino, o filho da viúva que ali se encontrava, e uma mulher sem o apoio de um homem naquela altura, numa sociedade extremamente machista, teria dificuldade de poder sobreviver. Ela já tinha perdido o marido, agora o filho também era levado pela morte. Ela estava inconsolável. O texto bíblico diz que Jesus olhou para essa mulher e ele teve grande compaixão dela. Olhou para ela e disse, não chore. É interessante que existem momentos em que Cristo Jesus, ele não repreende as pessoas por chorar. Você olha, por exemplo, para o momento da ressurreição de Lázaro, que estudaremos ainda essa semana, e Jesus vai dizer para Marta que o seu irmão vai ressuscitar. Quando ele vê Maria, Maria está chorando tremendamente, Maria vai dizer para ele, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E a Bíblia diz, e Jesus chorou junto com Maria. Mas agora, nesse momento, nessa ocasião, Jesus não chora, Jesus olha para aquela mulher e diz, não chore. Quando ele diz não chore, essa mulher olha para ele, ela para de olhar para a sua própria dor por um minuto, nem que seja para dizer, mas o que esse homem está dizendo para não chorar? Está faltando essa empatia. Se tem um lugar onde você deve chorar, é o momento do sepultamento, quando o ente querido está sendo colocado na sepultura, e ela estava indo colocar seu único filho na sepultura, já tinha sepultado o marido, se tinha uma coisa que ela devia estar fazendo naquela altura, chorando. E quando ela olha para Jesus, então agora, ela já está olhando para Jesus, e Jesus agora se aproxima do caixão e diz para o rapaz que estava morto, levanta-te. E o rapaz ressuscitou dos mortos. Essa ressurreição não foi para poder resolver um problema definitivo daquela mulher. O rapaz voltou a morrer de novo, não sei quanto tempo mais tarde. Ele não recebeu a imortalidade como Moisés recebeu por ocasião da sua ressurreição. Mas o que o texto está dizendo é que Jesus Cristo restituiu a sua mãe. Repito, séculos haviam se passado desde que a última ressurreição havia sido feita através de Eliseu. Elias tinha sido levado para o céu, Eliseu já tinha morrido. Mas agora, Jesus Cristo fazia um grande milagre para poder mostrar que o poder de Deus estava no meio das pessoas e que Deus se importava com elas. É interessante que a partir desse momento, o texto bíblico vai dizer que as pessoas começaram a comentar, olha, um grande profeta está no nosso meio. Eles olhavam para Jesus não como Messias, ainda como Filho de Deus. Olhavam para ele como um grande profeta, porque no passado, Eliseu e Elias, grandes profetas, haviam também feito milagres de ressurreição dos mortos. Jesus ainda faria mais uma ressurreição para poder comprovar a sua divindade. Sobre essa nós falaremos durante essa semana. Por que Jesus operou essa ressurreição no caso dessa viúva? Ela nem sequer pediu a ele que ele o fizesse. É porque Deus é capaz de ler o coração das pessoas. E Jesus só queria mostrar para aquela mulher uma coisa. Mesmo que ela não tivesse um valor dentro da sociedade, porque uma viúva sozinha não tinha nenhum valor social. O Senhor Deus olhava para ela e dizia, as pessoas podem não valorizar a sua dor, mas eu valorizo. As pessoas podem não se preocupar com a sua dor, mas eu me preocupo. E se há alguém que pode ver a nossa dor, o nosso sofrimento e responder à altura, é o Senhor Jesus. Há um texto que aparece no livro das Atos das Nações, que o texto diz que Jesus Cristo olha para as nossas lutas, nossas dores, nossos sofrimentos, e há uma frase que ele diz para todos os que sofrem. Ele diz, eu conheço as suas lágrimas, porque eu também chorei. Aqueles pesares que são demasiados profundos, eu os conheço. Não pense que você está perdido ou abandonado, porque ainda que a sua dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhe para mim e viva. Que palavras tremendas, que devem fortificar a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos orar a Ele? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor se importa conosco. Obrigado
pelo relato da preocupação de Jesus Cristo com as pessoas que sofriam enquanto ele esteve aqui na terra. Sabemos que o mesmo sentimento ele tem por nós. Ajuda-nos a podermos encontrar nele refúgio para as nossas dores. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?